Amigo médico, bem, um dos grandes desafios da nossa profissão é se manter atualizado. E esse desafio, ele implica em algumas coisas. Ele implica na velocidade em que a medicina evolui e o conteúdo médico é produzido. Ele implica no nosso tempo, que é escasso, né? É limitado. E também em investimento, em custo, né? Quanto que custa você ir para o congresso da sua especialidade? Além da inscrição do congresso, te custa passagem, hotel, seu tempo que você está ali e não está trabalhando, tudo isso custa caro. Então, o investimento nosso em nos atualizar também custa caro, tá? A atualização científica, praticamente a produção de artigos na medicina, ela dobra a cada 72 dias. Ou seja, é impossível hoje você conseguir acompanhar tudo que está sendo produzido, né? Inteligência artificial, gente, ela tem uma capacidade de acelerar radicalmente a forma como você se atualiza e fazer você, inclusive, economizar bastante. Você talvez, com o que você vai ver de alguns cenários de uso aqui, você vai pensar duas vezes se vale antes de ir no congresso da sua especialidade ou não, ou até de fazer aquele investimento num curso mais caro. Então, eu vou trazer aqui algumas ideias na hora de uso de inteligência artificial para você se manter atualizado e são as que eu acabo utilizando, tá? Então a primeira é como é que eu crio, de repente, um consenso, né? Estou brincando com o nome de consenso, mas como é que eu posso obter uma revisão sistemática sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, tá? Em pesquisa publicada no Medscape, de quanto tempo, por exemplo, a gente leva para se atualizar, para estudar um tema, eu levo algo entre pesquisa, ler, selecionar os artigos e tal, e ler aquilo ali, algo entre 15 a 25 horas. Já imaginou você poder reduzir isso para uma pesquisa realizada em poucos minutos e, de repente, o teu tempo de estudo para menos de uma hora? É isso que IA pode fazer por você, tá? Então, eu vou aplicar aqui na prática, aqui, botar um assunto aqui, em cima de um assistente de criação de revisões sistemáticas, tá? Então, estou botando aqui terapia de reposição de testosterona e câncer de próstata. Então, ele vai pesquisar no PubMed, foi o que ele fez aqui, e a partir daqui, ele vai montar para mim uma revisão do que eu consigo encontrar atualmente sobre esse assunto de uma maneira sucinta, objetiva e rápida. E o principal, depois me trazendo uma lista de artigos científicos que ele me trouxe sobre isso daí, tá? Essa ferramenta você tem aqui nesse do HipoGPT, né, que é uma plataforma de assistente de inteligência artificial para médicos. Você tem também esse mesmo recurso numa plataforma chamada openevidence.com e também no consensus.app, tá? Então isso torna muito boa a maneira de você buscar artigos científicos e principalmente se atualizar sobre o que está sendo falado sobre um determinado assunto, né? O que tem de mais atual sobre um determinado assunto. Uma outra questão que envolve também é estudar artigos científicos, né? A gente leva aí mais ou menos de 60 a 90 minutos para estudar um artigo científico. Tem gente que leva mais tempo porque tem ainda um bloqueio com a questão do idioma em inglês, que a maior parte dos estudos é feito em inglês, tá? E a IA pode te ajudar muito nisso. Então, vou te mostrar aqui, por exemplo, eu carregando aqui nesse assistente de estudos científicos, eu anexando aqui um estudo que saiu no New England sobre o uso da semaglutida em insuficiência cardíaca, e aí ele me traz aqui, de uma maneira muito objetiva, o resumo do estudo, né? Depois, o que esse estudo quis responder, qual foi o desenho desse estudo, a dose que foi usada, os critérios de inclusão, quais as limitações que esse estudo tem, se o resultado foi clinicamente relevante ou não e se tem algum conflito de interesse. Gente, isso daqui, ele pegou esse estudo do New England e me analisou 20 páginas de texto nesse tempo aqui, em poucos segundos. E ainda tem um lado melhor, eu posso conversar com esse artigo científico,
Então eu posso pedir para ele me detalhar melhor materiais e métodos, eu posso pedir para ele me detalhar as doses, eu posso pedir para ele detalhar o segmento dos pacientes, os motivos pelos quais os pacientes que abandonaram o segmento foi por quê. Então, você tem um pesquisador à sua disposição para evoluir bastante nisso daqui. Esse também é um uso que eu faço com muita frequência para me manter atualizado. Então eu uso, às vezes eu faço também um processo que é de investigação, que também é bem interessante, é um recurso que várias ferramentas de IA têm, de investigar um determinado assunto para você, ela vai buscando na internet, faz toda uma curadoria do conteúdo e te apresenta. Só tem um problema nesse processo, que é você não controla onde que ela vai buscar diretamente, né? Mas isso aqui já dá, com esses dois cenários que eu já te apresentei, já dá para você ser o cara mais atualizado da sua roda de amigos e também de você ler muito mais estudos científicos por semana do que a maioria de nós efetivamente consegue, tá? Além disso, eu sei que muitas vezes alguns de vocês dão aula em pós-graduação, dão aula em graduação, ou às vezes é chamado para dar uma palestra num congresso médico. A IA pode te ajudar a criar apresentações muito rápidas. Então, eu vou pegar aqui, né? E aqui o ganho que você pode ter de tempo e de dias, você pode aplicar na prática, primeiro, criar uma estrutura de conteúdo e depois produzir os slides. Vou dar aqui um exemplo, né? A gente vai carregar aqui um estudo qualquer, tipo esse mesmo que a gente viu da semaglutida com insuficiência cardíaca, e esse meu assistente ele já foi treinado para me pedir algumas coisas e montar uma estrutura de slides para mim, né? Então eu falei que eu queria 5 slides, não dei os temas de cada slide, ele vai me sugerir, né? Você vê que rapidamente ele está trazendo aqui os dados, né? Se eu quiser, eu posso criticar isso aqui, eu posso pedir para ele detalhar melhor um slide em relação ao outro, eu tenho como interagir com isso aqui, tá? Como você está reparando aqui, eu estou usando assistentes já especialistas em fazer uma determinada tarefa que eu criei para mim, ok? Tá? Nessa ferramenta do HipoGPT você tem assistentes prontos, você também tem o recurso de criar os seus próprios assistentes. Só para vocês terem uma noção, no Einstein, hoje, eles têm mais de 156 assistentes de IA para ajudar o médico em práticas clínicas e tarefas burocráticas do hospital, tá? Então você pode criar isso também. Se você quer aprender como fazer isso, seja aqui dentro do HipoGPT, seja no ChatGPT, no Gemini, em qualquer outro, tá? Confira a descrição aqui do vídeo, tem um link para minha mentoria online de IA para médicos, a Fábrica do Tempo para Médicos, onde você já tem mais de 40 aulas gravadas para você aprender a usar IA, várias IAs, para você ter muito mais produtividade e também criar os seus assistentes, tá? Além disso, tem encontros quinzenais comigo para você tirar suas dúvidas e acesso à minha comunidade, onde você vai ter acesso direto a mim para qualquer dúvida que você tenha, para outros cenários de uso, para te ajudar a usar essa tecnologia incrível cada vez melhor. Se você é mais um cara do estilo presencial, eu tenho um curso presencial também, informação aqui na descrição. Bem, vamos ver agora como é que eu posso pegar esse conteúdo. Esse conteúdo que eu peguei, eu posso jogar numa aplicação, tem várias que permitem fazer isso, tá? Até no próprio GPT você consegue executar, mas aí só funciona conectar na internet. Mas essa aqui é o Gama, eu joguei aquele conteúdo ali e em menos de um minuto eu tive já uma apresentação montada. Ah, Carlos, eu não gostei muito dessa apresentação, tá muito simples e tal. Eu escolhi o modelo mais simples aqui, com um tipo de imagem de cartoon, etc. Mas você pode ter apresentações muito caprichadas e assim, muito profissionais, tá? Então você pode escolher temas diferentes, você pode carregar um estilo de uma apresentação sua para dentro dessa ferramenta e ele já montar isso para você, tá? Com o teu estilo de slide e tal. Então dá para você levar, e as imagens também, dá para você usar imagens fotorrealistas, dá para fazer um conteúdo muito, mas muito bom usando o Gama. O Canva também é uma outra ferramenta que dá para você criar. Tem uma outra chamada Beautiful.ai também para você criar, né? Então a criação de conteúdos desse tipo, seja uma aula, seja um e-book, por exemplo, você pode usar aqui. Lembrando, né, sempre você primeiro gerar o conteúdo, você fazer a curadoria do conteúdo que você quer que a IA trabalhe, para você não ter risco de alucinação, né? Mitigar o risco de informações erradas, e aí você pega depois esse conteúdo e leva aqui para o gerador
de, de PDF aqui, de PowerPoint, né, PDF do e-book, ou no PowerPoint aqui, num Gamma, num Canva, ou no Beautiful aqui, igual eu comentei. Bem, acho que com isso aqui já deu para você ver claramente que IA pode acelerar absurdamente a forma de você se manter atualizado, o volume de artigos que você lê. Então, é um grande copiloto nos seus estudos. Dá para fazer coisas muito mais. Há um tempo atrás, eu fiz para um aluno meu na mentoria, estava querendo estudar para prova de título de neonatologia. E aí a gente pegou provas antigas, pegou o conteúdo todo, jogamos e criamos um assistente que montava simulados para ela responder, e aí dizia se estava certo ou não, e justificava as hipóteses ali, as respostas. Então você pode usar esse tipo de ferramenta para criar coisas mais complexas, tá? Então dá para você expandir essa parte do educacional, né, de você se manter atualizado para coisas muito mais avançadas, tá? Então, confere o resto do conteúdo que tem aqui no canal. Eu sempre trago vídeos sobre como você pode usar a tecnologia a seu favor para você ser muito mais produtivo, ter mais qualidade de vida.